Nós vamos hoje tratar de um assunto importantíssimo na nossa profissão, que é quase que um tabu na nossa profissão e que se chama ética. É absolutamente necessário, indispensável que sejamos éticos. Então vai aqui um conselho muito importante na nossa profissão. Jamais minta para o seu cliente. Vou repetir, jamais minta para o seu cliente. Jamais. Se o seu pedido depende de uma mentira, não faça o pedido. Puxa, professor, mas eu preciso do pedido. Não faça. Você precisa muito mais do cliente do que do pedido. E se você for ético com o seu cliente, se você fizer a ele aquilo que você gostaria que fizessem com você ou para você, com certeza você pode até não vender hoje, mas este cliente acabará comprando de você. Então, não minta, jamais, de maneira nenhuma. Outro dia, numa palestra, uma senhora me dizia: "Bom, professor, mas uma pequena mentirinha." Eu digo: não tem mentirinha. Não existe mentirinha. Existe mentira. Porque esse negócio de ligeiramente grávida, esse negócio é só para música. Meio honesto não existe. Ou é ou não é. Ou está ou não está. Ou é ético ou não é ético. Algumas empresas, infelizmente, pressionam tanto os seus vendedores e ameaçam com tantas punições se os vendedores não venderem, que a própria empresa joga contra si mesma, porque joga contra a ética. Porque o vendedor, para se salvar, para poder continuar empregado, acaba forçando situações. Não é inteligente, pelo contrário, é completamente estúpido, é fora de questão. Não faça isso. Jamais. Você não tem que mentir, não, você tem que saber trabalhar. Na hora que eu não falo de características, mas falo de utilidades, eu estou sabendo trabalhar. Eu, tecnicamente, estou fazendo o meu melhor. Mas isso não significa absolutamente que eu estou enganando alguém ou induzindo alguém ao erro. Não. Meus amigos, ética é um tema que nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando. Porque é absolutamente necessário. Quando você conversa com o cliente, duas coisas estão em jogo, sempre. Primeiro, o grau de confiança do cliente em você. Segundo, a sua técnica de trabalhar. Veja o seguinte. Se o grau de confiança do cliente em você é grande, a sua técnica é secundária. O que eu quero dizer é o seguinte: se o cliente confiar muito em você, você saber usar ou não a técnica não é importante. Se ele confia em você, ele compra de você. Com certeza. Porque é confiança. Vamos dar um exemplo. Vendedores de consórcio, por exemplo. Você diz: puxa, mas consórcio é um problema. Não, problema nenhum. Se você tem uma empresa confiável, se você trabalha numa empresa séria, se você é um profissional sério, você vai prestar um bom serviço através do seu produto chamado consórcio. Se o cliente confiar nisto, ele compra de você. Tenha você uma técnica maravilhosa ou apenas mais ou menos. Agora, se o cliente não confia em você, em outras palavras, se o índice de confiança do cliente em você é baixo, toda a técnica é inútil. Pelo contrário, quanto mais técnica você usar, mais o cliente vai duvidar de você. Então, o que está em jogo na venda é sempre confiança, confiabilidade. Nós gostamos das pessoas em quem nós confiamos. Nós voltamos para comprar das pessoas que nós temos confiança nelas, porque nós nos colocamos nas mãos delas. Você volta ao médico que você confia. Você volta, se precisar, ao advogado em quem você confia. Você volta à loja que você confia. Enfim, nós voltamos
porque nós temos confiança naquelas pessoas, ou naquelas instituições, ou naquelas empresas. Nós não voltamos para comprar de pessoas que nos enganam. Quantas vezes você deixa uma pessoa enganar você? A mesma pessoa. Uma vez só? Exatamente. Então, enganar o cliente é a pior viagem do vendedor. É a coisa mais estúpida, é suicídio. Há até um provérbio árabe que se aplica perfeitamente a esta situação. Sabe qual é? É o seguinte. Diz assim, abre aspas. Se você me enganar uma vez, a culpa é sua. Porque você queria me enganar e eu não sabia. Mas se você me enganar a segunda vez, a culpa é minha. Porque eu sabia que você podia me enganar e deixei. Então, não engane jamais o seu cliente. Ética, acima de tudo. Ah, mas eu posso forçar uma situação. Não pode. Não faça isso. Não faça. Nós não precisamos enganar ninguém. Nós já dissemos isto a você. A sua empresa tem que ganhar, você tem que ganhar e o seu cliente tem que ganhar. Portanto, se um dos três não ganhar, esta situação não tem continuidade. Você não terá oportunidade de poder servir de novo. Nós não gostamos de pessoas em quem não confiamos. Ser ético é absolutamente necessário e indispensável. É preciso, é claro, que a empresa também seja ética. Claro, não é só você. Você tem que estar dentro de um esquema, de um sistema, de um processo que também seja ético. Algumas empresas, como nós já dissemos, pressionam demais o vendedor. E esta pressão, muitas vezes, leva a uma baixa qualidade da venda. Muitas empresas só controlam quantidade de venda. Poucas controlam a qualidade da venda. Então, estas empresas acabam sendo surpreendidas por informações, por notícias que não são muito boas. A empresa preocupada com a qualidade da venda, com toda certeza, faz pós-venda. Com toda certeza, mostra para o cliente que o importante não é o dinheiro dele, mas sim ele. Então, ética é um tema que nós não queremos nos alongar mais do que já nos alongamos, mas ele é absolutamente indispensável. Indispensável. Básico. O segundo aspecto que nós queremos tratar hoje é sobre falar e ouvir. Lamentavelmente, ainda há pessoas que dizem que fulano de tal fala bem, vai ser vendedor. Papagaio também fala bem. Tem um bocado de gente que fala bem e não vende nada para ninguém. Porque vender não é falar, nunca foi. Porque vender não é enrolar, porque nunca foi. Porque vender não é atropelar, porque nunca foi. Vender é ouvir. É preciso saber ouvir. É preciso ter prazer em ouvir. Você precisa ter algumas perguntas-chave que tragam informações básicas e que você possa, através delas, saber qual é a melhor solução para o seu cliente. Com certeza você já foi ao médico. Lembra-se como é que o médico trabalha? Ele recebe você, manda você sentar e te pergunta, depois de te cumprimentar, o que é que o senhor sente? Aí você começa a explicar. E ele, ao ouvir, aí ele faz mais uma pergunta. Há quanto tempo o senhor sente? E ele fica ouvindo. Tem casos na família? Ele fica ouvindo. Já tomou remédio? Ele fica ouvindo. Tem crise? Já teve isso antes? Já foi operado de alguma coisa grave antes? Enfim, ele faz um rol de perguntas a você que ele aprendeu na faculdade. E mais, todas as tuas respostas vão para uma fichinha que ele registra. Né? Depois que ele termina com este questionário todo, em que ele tem já uma noção de qual é o problema, o seu problema, ele, se precisar, ainda pede a você mais duas coisas.
Muito bem, senhor Botelho, então agora, por favor, o senhor vai fazer esses exames de laboratório, estas chapas, e depois o senhor volta aqui. E você faz exatamente tudo o que ele manda. Por quê? Porque você confia nele. Você tem certeza que ele está trabalhando para você. Lembra-se? O gerador de lucros tem que trabalhar para o cliente. Portanto, perguntar para o cliente quais são as necessidades dele, não necessariamente para o próprio cliente, pode ser para um balconista, para uma assistente, para uma secretária. Descobrir necessidades é muito importante. Até porque o cliente que não sabe definir claramente as suas necessidades, torna-se um cliente difícil de ser atendido. E é muito mais difícil ainda de vender para ele. Porque se ele não sabe claramente quais são as suas necessidades, como é que você pode apresentar as suas utilidades? Então, definir necessidades é absolutamente básico. Então, ouça. O conselho que eu lhe dou aqui é o seguinte: ouça até ficar rouco de tanto ouvir. Não é muito o que você tem que dizer, é muito o que você tem que aprender, ouvir. Como é que você pode fazer uma pessoa falar bastante, responder perguntas? Só há um caminho: fazendo perguntas. É óbvio, é assim que o médico trabalha, é assim que o advogado trabalha, é assim que qualquer profissional trabalha. Você só pode trabalhar bem se você souber fazer perguntas. Há aí também uma técnica. E, por favor, não confunda a técnica com antiética. Não tem nada uma coisa com outra. Por favor, definitivamente. Nunca mais. Técnica é saber fazer as coisas. É ser um profissional da profissão. Na hora que o médico trabalha bem, ele não está sendo antiético. Ele está sendo um profissional competente. Por que para nós tem que ficar a pecha de que quando eu trabalho bem eu estou enganando? Não estou. Pelo contrário, jamais quero enganar. Então, quando vai se ensinar uma técnica, a gente fica até um pouco preocupado, porque será que vão confundir com antiética? Será que nós estamos manipulando as pessoas? Não, estamos simplesmente, como faz o médico competente, o advogado competente, o administrador competente, o gerente de vendedores competente, ele trabalha com uma boa técnica. Existe uma boa técnica para fazer perguntas. Presta bem atenção no seguinte: toda vez que alguém pergunta para você qualquer coisa, começando com uma destas 3 palavrinhas que eu vou te dizer agora, você é obrigado a contar alguma história, relatar algum fato. Alguém chega para você e diz assim: Botelho, como é que você resolveu tal situação? Você tem que explicar. Como é uma palavra que obriga a gente a explicar. Então, como é uma palavra que a gente chama de saca-rolha, porque destampa a história. A segunda palavrinha-chave para ouvir necessidades, para identificar necessidades, é porquê. O porquê é fantástico. Botelho, por que você faz isto assim, assim? Você imediatamente tem que contar. Então, como, por quê? E a terceira palavrinha que obriga quem te ouve a explicar é o quê. O que você faz para resolver tal problema? E a pessoa tem que te contar. Então, ouvir é muito importante. Saber a pessoa falar para que você possa ouvir é básico para que você tenha as informações importantes para você poder trabalhar. Então, as perguntas: como, por quê e o que são importantíssimas. Devem ser feitas sempre no início do seu trabalho junto ao cliente. Quando ele entra na sua loja, por exemplo, saber fazer a pergunta: como é que o senhor resolve tal situação? Por que o senhor prefere tal produto? O que o senhor faz para resolver tal problema? Obriga as pessoas, o cliente, a nos explicar e nos enriquecer de informações. Lembre-se, informação é sinônimo de dinheiro. Quanto mais informação você tem do cliente, mais fácil será servir bem ao cliente.
Quanto menos informação você tem do cliente, mais difícil servir bem. Se você não tem informação do cliente, sabe o que acontece com você? Você passa a explicar o produto. Você fica no tem e é. Lembra-se do tem e é? Pois é. Se você não tem informações, você explica tem e é. Agora, se você tem informações, você trabalha no serve para. Você enriquece a sua argumentação de maneira eficaz, sólida. Então, vamos recapitular o nosso tema de hoje. Em primeiro lugar, ética. Acima de tudo, antes de tudo e mais do que tudo, jamais minta para o seu cliente. Ah, mas se eu forçasse uma situaçãozinha, eu tirava um pedidinho a mais. Não tira nada de ninguém. Não tira, põe, gera lucro. Não é para tirar. A nossa proposta não é tirar, é servir. O nosso cliente compra para ganhar. Nosso cliente gosta de fazer bons negócios. Então, mostre a ele que você é um bom negócio. Mas não só hoje, para sempre. Conquiste o sempre do cliente, o futuro, e não só o pedido. Então, ética, acima de tudo. Se você está numa empresa que força muito a situação e você não está conseguindo atender as metas porque você vai ter que forçar situações, se puder, converse com as pessoas. Se você achar que tem ambiente para isso. Se você não puder, só tenho um conselho a dar. Não fique. É muito importante você olhar para o espelho e você respeitar quem você está vendo. O dia que você olhar para o espelho e não respeitar quem você está vendo, você jamais será um campeão de vendas. Jamais. Ética. Segundo, ouvir. Ouça, ouça, ouça. Terceiro, saiba fazer perguntas. Faça com que o cliente responda perguntas. Tudo bem? Vamos terminar, mais uma vez, com aquele nosso slogan. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais duvide do seu sucesso. Ética e sucesso.